Queridos amigos, prazer enorme estar com vocês. É sempre uma grande alegria, né, eu retornar ao Amor da Esperança, ainda que virtualmente, né? Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que nos abençoe na nossa proposta de estudar um tema que é um tema bastante importante e bastante relevante para os nossos dias. Bom, eu vou começar compartilhando ali um arquivo ali com vocês, né? E vou só pedir o feedback se vocês estão recebendo bem o arquivo e assim como o som está tudo ok para eu poder continuar. Tá tudo ok sim, Mauro. Ok, obrigado, Alessandra. Então vamos nós. Esse é o nosso tema, catástrofes naturais e desencarnes coletivos segundo a doutrina espírita, né? Então é um tema bastante interessante para a atualidade, né? E eu trouxe já algumas fotos, né? Que quando a gente fala de catástrofe, né? A gente pensa muito aí também no Brasil, né? Mas quando a gente vai para esses países assim com tsunami, terremoto, a gente começa a observar, né, que as condições, né, são condições extremamente severas das catástrofes naturais, né? E no Brasil, graças a Deus, né, as condições, a gente tem muitas tragédias não naturais, né? Mas as catástrofes naturais são pequenas, né? Então, vamos estudar um pouquinho esse nosso tema aí de hoje, né? Então, introdução. A primeira pergunta que a gente vai estudar, né, é do Livro dos Espíritos, obviamente, pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, essa é a primeira pergunta, estranha até de Kardec, né? Então, eu estava pensando em dar uma olhada aí na versão até em francês, né? Se a tradução ela estaria correta, né? Com o fere. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Obviamente, né? Deus nos ferir obviamente, seria contra, né, toda essa justiça divina. Então, a própria pergunta de Kardec, né, ele deve ter alguma coisa da tradução, ele pensou em alguma outra coisa para responder às nossas perguntas e não, obviamente, a pergunta dele. Deus jamais vai ferir a humanidade com qualquer que seja o item. Então, se a gente acha que Deus está ferindo a gente, ia ser muito parte do estudo hoje, é sinal que a nossa compreensão não está boa e precisamos trabalhar um pouco mais essa nossa compreensão. Bom, a resposta, né, do pergunta 737 do Livro dos Espíritos é para fazê-la progredir mais depressa. Então, observa, por que existem esses flagelos destruidores? Resposta, então, dos espíritos para fazê-la progredir mais depressa. Ou seja, a lei do progresso é uma das leis divinas, né? Obviamente, nós estamos submetidos à lei do progresso e o progresso é inevitável. A marcha do progresso é inexorável, não temos como retroceder, né? Porque seria contrário à lei divina, à lei do progresso. Então, nós sempre vamos avançar, porém, em alguns momentos, precisamos avançar um pouco mais depressa. É isso que a pergunta 737 nos fala. Cuidado, que tem alguns momentos onde, para fazer progredir mais depressa, nós precisamos lançar mão dos flagelos destruidores. Então, vamos lá, vamos continuar estudando o nosso tema. O nosso título, né? Catástrofes naturais, desencarnes coletivos, vamos falar dos desencarnes coletivos também, segundo a doutrina espírita. Então, o que eu fiz assim? Eu peguei nas obras de Kardec, procurei nos 5 livros de Kardec, o que falava então de flagelos destruidores, né? Para tentar trazer para a gente. Então, esse é o nosso tema aí do estudo hoje, né? É um bate-papo que a gente vai fazer, né? E esse bate-papo, então, ele versa sobre Livro dos Espíritos e a Gênese. Foram os 2 livros onde eu encontrei textos para a gente. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, o capítulo 6º é da lei de destruição, né? Tem um item chamado flagelos destruidores, né? Então, observa, a lei de destruição é uma lei fantástica, né? Porque ela é uma lei que regula todo o equilíbrio do nosso próprio planeta. Né? Você pensar no equilíbrio, e não só do nosso planeta, mas no equilíbrio do universo, né? São leis divinas, né? Portanto, valem para todos os planetas, né?
ela precisa ser regulada na lei da conservação, esse instinto de conservação que a gente tem, e na lei de destruição, que é uma outra lei. Então, o equilíbrio, o progresso se dá através da conservação e da destruição. Então, se você pegar a matéria está sempre em constante transformação. E nós todos também estamos em constante transformação. Portanto, a lei da destruição, ela afeta tudo que é material e faz com que gere progresso para o espírito. Essa que é a questão. Aliás, é uma coisa até interessante, porque sempre que a gente fala em reencarnação, né, para espírita, né, a gente pergunta assim, amigos, o que vocês acham de reencarnação? Né? Aí a gente fica pensando, o que eu acho de reencarnação? Reencarnação é uma coisa boa? Né? Se eu tivesse aqui ao vivo, eu ia perguntar aqui para vocês, eu tenho certeza que todos vocês, todos, levantariam a mão falando assim, eu adoro a reencarnação. Reencarnação é uma dádiva. Reencarnação é um momento que nos permite a gente recomeçar, a gente se reconciliar, a gente aprender com novas provas. É uma coisa fantástica. Reencarnação é uma dádiva divina. E aí eu mudo a pergunta e pergunto para vocês, mas quem quer desencarnar hoje? E aí eu acho que eu já não vou ter tanta adesão quanto aquela que pergunta sobre a reencarnação. Mas é um contrassenso, porque, no fundo, se reencarnação é algo tão importante, para a gente reencarnar, a gente tem que desencarnar. Esse é o equilíbrio que traz a lei da destruição. É claro que quando nós estamos aqui na condição de encarnado, a gente pensa com a cabeça de encarnado, né? Mas logo, quando a gente puder retornar para a nossa verdadeira pátria, né, que é a pátria espiritual, obviamente a gente vai enxergar que a encarnação é um período curto, é um período onde a gente tem oportunidade de aprender para evoluir mais rápido e, portanto, chegar à felicidade mais rápida. Né? Então, é uma das leis divinas, e aí a forma de acelerar o progresso é uma forma de acelerar a felicidade. Né? Nós fugiria muito do tema se eu fosse abordar agora essa questão de felicidade, né? Mas só para a gente saber, né? Quer dizer, o que nos impede de ser feliz? Né? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer todo dia, né? A gente olhar ali para o espelho e falar assim, o que me impede de ser feliz? Né? E a gente, em geral, a gente vai para as explicações dos outros, não é porque fulano faz isso, é porque existe pobreza no mundo, porque o mundo sofre, porque o mundo... E normalmente a gente vai para a explicação de que o problema é externo a gente. Mas, na verdade, a gente precisa tomar controle dessa nossa felicidade e o problema é sempre interno, é a forma com que eu lido com o mundo. Então, voltando à pergunta, o que nos impede de ser feliz hoje? A nossa felicidade absoluta, né, já que felicidade relativa é perfeitamente possível da gente obtê-la, então a gente, aliás, deveríamos até pela dádiva que o Pai nos dá, que é a encarnação, o mínimo que a gente poderia retribuir é exatamente a felicidade pela vida, né? Felicidade de estar vivo, né? Isso é uma coisa fantástica, né? E o que nos impede essa felicidade absoluta, obviamente, são as nossas imperfeições. As imperfeições me impedem de ver a vida sobre uma ótica de espírito superior e, portanto, me impede de eu chegar mais rápido à felicidade. Então, meu combate para eu poder ser feliz é um combate interior. Essa é uma luta interior, que é a luta sobre as nossas imperfeições para a gente chegar, então, à felicidade. Bom, Deus não emprega só os métodos, não criou só esse método dos flagelos destruidores, porque às vezes a gente, quando começa a estudar esse tema, a gente fica achando que Deus cria, então, coisas que fazem a gente ter dor, né? E não é verdade isso não é verdade. A dor, ela é oriunda dos desvios que a gente tem nas nossas vidas. Portanto, Deus não provoca a dor, nós provocamos a dor quando nós nos desviamos de alguma coisa, desviamos do caminho certo e a dor vem como aliado nosso para trazer de volta. Então, quando a gente estuda os mecanismos que Deus utiliza, né? Deus utiliza o método do amor o tempo todo. É o convite pelo amor. Deus está sempre nos convidando a sermos mais felizes, a evoluirmos, a progredirmos através do amor, né? E
Mas, às vezes, a gente, espírito muito renitente, que todos somos, né? A gente resiste a esse convite do amor. E aí, quando resiste ao convite do amor, Deus nos dá um grande empurrão, e esse grande empurrão vem na forma da dor. Aí a dor, sim, a dor vai nos trazer de volta. O que o convite de amor não fez, a dor vai fazer, e a gente, num instantinho, vai buscar o caminho de volta. E assim são os flagelos destruidores. Os flagelos destruidores são, na verdade, essa oportunidade que nós estamos tendo de trazer de volta. Se é para trazer de volta, é sinal que nós nos desviamos um pouquinho. E vamos falar um pouquinho desses desvios nossos aqui. Essa é a lei de reação, a lei de ação e reação. A lei de ação e reação é uma coisa fantástica, porque a gente sempre vê essa lei de ação e reação do lado negativo. Ah, eu fiz o mal, eu colho o mal. Ah, por que eu estou colhendo mal? Porque eu fiz o mal. Mas a lei de ação e reação, ela vale nos dois polos, nos dois lados. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, por que eu recebo amor? Eu recebo amor porque eu dou amor. O fato de eu me dedicar dando coisas, né, me faz eu receber essas coisas também. Então, eu posso evoluir a minha vida inteira sem dor, simplesmente agindo com amor e recebendo amor. Mas, por vezes, as coisas não funcionam dessa forma e aí a gente acaba agindo com o desamor, com o rancor, com o mal e, obviamente, colhemos de volta a tempestade que nós semeamos e isso nos faz, então, a gente retornar sempre para o caminho. Mas tanto mata o homem bom. Aí essa é uma outra pergunta que Kardec faz, uma pergunta que Kardec é brilhante, né, obviamente. Então ele faz umas perguntas interessantes. Né? O flagelo destruidor, ele observa aquela foto do tsunami que eu mostrei ali, ele destrói tudo. Então ele mata o homem bom e mata também o homem mau. E Kardec pergunta isso, mas seria justo de Deus matar também o bom? Né? Então, a gente está vendo hoje nessa pandemia, será que só morrem os maus? Será que só os maus desencarnam? Tem uma parte do Evangelho muito interessante, que se fosse um homem de bem, teria morrido, que é uma coisa que eu recomendo a leitura para vocês, muitas vezes é exatamente o contrário. Né? As pessoas cessaram o seu processo de expiação, né? E já podem, então, desencarnar. Mas essa é uma pergunta capciosa, né? Que Kardec faz sobre o mal e o homem mau e o homem bom. E o que eu respondo, então, para vocês é, mas o que é esse homem totalmente mau e esse homem totalmente bom? Existe isso? Eu posso classificar, me classificar, né? Porque é o que a gente faz, né? A gente se classifica como bom, né? É muito difícil a gente enxergar a pessoa e falar assim, eu sou o do mal. Né? A gente sempre acha que a gente está no time do bom. Né? Então o outro é do time do mal. E isso é correto eu fazer essa análise? Eu efetivamente sou totalmente bom? Né? Observa que a nossa vida é uma mistura de coisas que a gente faz boa e coisas que a gente faz que não são muito boas. Então, essa vida, esse aprendizado nos leva a gente ter muito receio em classificar pessoas e mesmo a nós todos, porque no fundo, nós não somos nem tão bons quanto a gente imagina, nem tão maus quanto a gente às vezes também imagina que a gente é. Nós somos um misto dessas coisas, espíritos ainda bastante imperfeitos, né? E bastante ainda nesse processo de evolução, né? Mas a morte não existe, essa que é a questão principal, né? Tudo que a gente fala de morte, né? É a pior coisa que pode acontecer. O que aconteceu? Aconteceu, a pessoa mais querida minha, mais amada minha, morreu. Mas quando você pensa que a morte não existe, então você destrói todo esse mal-estar que a gente sente, a gente acaba destruindo, porque a morte ela não existe efetivamente. Né? E eu deveria estar vivendo a minha vida como um espírito imortal. Esse é o grande segredo da felicidade. É como é que eu vivo cada dia meu como um espírito imortal. Né? A gente acaba vivendo os nossos dias de forma aflitiva, de forma ansiosa, como se a gente quisesse reter a encarnação, né? E essa ansiedade do que eu estou fazendo da encarnação, obviamente, ela não coaduna com a gente nessa visão de espírito imortal. Então, nós somos espíritos imortais
e precisamos viver como espíritos imortais, né? Então, esses grandes flagelos, né, essa já é uma frase, né, do Livro dos Espíritos, esses grandes flagelos, na verdade, nada mais são do que momentos passageiros, como o Ricardo leu na página nossa inicial. São momentos temporários, extremamente passageiros, porque tudo passa. Então, um momento passageiro de uma tempestade diante de uma vida que nós temos imortal. Somos espíritos imortais. Então, nós temos para todo sempre para a gente viver. Portanto, não deveria ser a nossa grande preocupação a perda do corpo físico, e sim as vicissitudes do espírito, né? Isso é viver como um espírito imortal, né? Mas deixa eu avançar aqui um pouquinho, né? Senão me enrolo aí com o tempo para variar. Essa é uma pergunta, né, 740, só essa pergunta daria uma palestra inteira, por isso que eu vou tentar correr para a gente não se desviar muito ali, né? Os flagelos são provas, né, todas, para exercitar, e observa as palavrinhas que eu coloquei em azul, para exercitar minha inteligência, resignação, demonstrar minha resignação, meu sentimento de abnegação, meu desinteresse e amor ao próximo, né? Observa essas 5 palavrinhas. Para que serve, então, tudo isso? Tudo isso que a gente está atravessando hoje serve para quê? Serve para eu exercitar minha inteligência, para eu aprender a lidar com essa situação, a humanidade aprender a lidar com isso, a avançar na medicina, avançar nas descobertas, é o que estamos exatamente fazendo nos dias de hoje. A resignação, essa já temos alguma dificuldade de aceitar aquilo que não podemos mudar, nos resignar. A abnegação, quer dizer, eu negar a mim mesmo, né? Eu, na verdade, eu me colocar em prol do outro, né? Eu diminuir para que o outro cresça, né? Essa é a grande frase de João Batista, né? Sempre que eu estou na Boca da Esperança, eu me lembro de João Batista, né? É preciso que eu diminua para que ele cresça, né? Grande frase do nosso patrono do SEAC, né? O desinteresse, desinteresse, Mauro, acho que esse item a gente ainda não está tão bem assim, não, né? E amor ao próximo. Amor ao próximo, obviamente, é o nosso grande objetivo, é aquilo que tentamos fazer na nossa vida. Bom, na primeira linha de flagelos destruidores, e aqui entra a classificação, né? Observa que eu botei entre aspas, isso é uma frase do Livro dos Espíritos, e, obviamente, entra a pandemia nesse processo, porque ele fala das pestes, né? Então, vamos ver agora uma foto. Essa é uma foto do Covid-19, pessoal. Olha a quantidade de pessoas que tem nesse galpão, né? Quantas pessoas, observa um hospital de campanha, né? Observa quantas pessoas a gente está vendo ali, observa que são homens, né? E a gente fica, isso é Covid-19? Vocês já perceberam que não é, porque a foto é preta e branca. Se fosse, não seria foto colorida. Vou mostrar uma outra foto para vocês agora, né? Essa é uma foto aqui no Brasil, né? É uma foto em Porto Alegre, né? Observa, né? É uma instituição que estava tentando assistir as pessoas com a gripe espanhola em 1918. Aquela foto anterior é uma foto de um hospital de campanha de guerra. Não esquece que nós estávamos na guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, esse período, e foi o período que se alastrou a gripe espanhola, né? Que é o H1N1, né? Depois retornou como gripe suína, né? E essa gripe espanhola chegou a contaminar, na época, estima-se, né? A comunicação ainda não tinha como a gente tem hoje, mas chegou a contaminar talvez 1/4 da população mundial, na época em 2 bilhões. Então, estima-se que tenha chegado a 500 milhões de pessoas contaminadas. Então, amigos, essa é uma reflexão interessante para a gente fazer no dia de hoje, porque em 1918, a medicina é a medicina de 1918, amigo. Não esquece que a penicilina não existia. Como a gente vai tratar as pneumonias? A pessoa ia morrer de pneumonia. Observa, né, que as pessoas não estão de máscara naquela foto. Observa que a gente evoluiu muito. Observa que nem aqueles que estão assistindo ali estão de máscara.
Nós evoluímos muito nesse sentido. Observa que a gente não tinha comunicação nenhuma, todo esse avanço que a gente vê hoje, comunicação, não faça isso, não faça aquilo, busque isso. Observa que a gente não tinha comunicação de nenhuma forma, não tem internet, amigos. Não tem internet. Olha o que nós estamos fazendo, nós estamos rompendo com a nossa solidão através dos meios de comunicação. Olha a casa espírita chegando na tua casa, olha que dádiva é a casa espírita chegar na sua casa. Então, quando a gente olha para o nosso Covid-19, que a gente diz assim, ai meu Deus do céu, que catástrofe é o Covid-19. Eu olho e digo assim, olha, cuidado, que não estou nem falando da peste negra na Europa, estou dizendo da gripe espanhola, ainda assim, este era um momento difícil da humanidade. Na verdade, nós acostumamos com um certo conforto, e esse conforto que a gente sente hoje é o que nos cria essa dificuldade toda da gente enxergar esse processo aí da gripe, né, da própria pandemia, como algo que a gente tem condições de enfrentar, né? Jesus não coloca fardo em nossos ombros mais pesados do que aquilo que podemos suportar. Então, vamos continuar com... E aí eu parti para a Gênese, né? Fonte do bem e fonte do mal, né? Há, em princípio, o mal físico, né? E ele fala do mal moral e tal, e depois ele diz que há outras coisas que independem da vontade do homem. E aí estão os flagelos naturais. E isso é uma grande dica para a gente. Porque se independe da minha vontade, então não fui eu que fiz, porque independe da minha vontade. E se Deus fez, então é porque é bom, porque Deus não vai fazer nada que seja ruim para os seus filhos. E se Deus fez e é bom, esta é agora a pergunta de $1 milhão das nossas vidas, né? O que nós temos para aprender com isso? Porque se Deus fez, deve ser uma coisa benéfica para a gente. Estamos retirando o benefício daquilo que Deus fez? Essa é a questão dos flagelos naturais. Vamos caminhar um pouquinho mais, já já a gente volta nesse ponto daqui, né? Em suas faculdades, o homem é limitado, né? E, obviamente, a gente fica o tempo todo julgando o Criador. Isso é uma coisa que a gente, cá entre nós, adora fazer. A gente está sempre julgando Deus, né? Acho que Deus não fez esse negócio muito direito, não. Tem um monte de gente sofrendo, tem um monte de gente agora em dificuldades. E Deus, onde está Deus, né? Deus está, né, na visão dele. Observe que nós estamos julgando Deus com o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista, obviamente, é um ponto de vista material. Esta é a mudança do eixo da interpretação dos flagelos e das pandemias, dos desencarnes coletivos, é olhar para isso como, se eu não tive ação direta nisso, então Deus assim o permitiu. E se Deus assim o permitiu que isso houvesse, deve existir um fim útil. E se existe um fim útil, o que existiria do fim útil para mim? Essa é uma outra questão interessante, porque a gente tem também grande facilidade em ver o fim útil para o outro. A gente olha para o outro e diz assim, o outro aqui precisa, eu estou vendo essa pessoa aqui, e esse país aqui, esse país precisa mesmo, esse país. E a gente sempre enxerga no outro, porque a lição é para o outro, né? Na verdade, estamos falando do argueiro no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave no nosso. Então, como é que a gente traz isso para a nossa realidade, para o nosso mundo, né? Como é que a gente consegue enxergar os benefícios dos flagelos destruidores dentro da lei de destruição, que é uma lei divina ou natural. E o que é o mal? Né? Quando a gente vê e julga e diz que é o mal, mas o que é o mal? Né? A definição do mal é mal a ausência do bem, o que já confunde mais ainda a gente, porque a gente tem uma ideia de que esse é o mal, ali é o bem, né? Me lembro meus filhos, quando eu era pequeno, principalmente o do meio, né, que alguns aí conhecem bem, Felipe, né? Então, ele, quando era pequeno, ele ficava vendo aqueles filmes, falava assim, papai, quem é o do bem, quem é o do mal? Para ele era importante, ele, como criança, ele queria saber quem era o do bem, quem era do mal, para ele torcer para o do bem.
E aí, quando chegou a guerra, né, quer dizer, ele olhava então aquelas guerras, né, não a guerra mundial, obviamente, depois disso, mas ele olhava as guerras e fazia a mesma pergunta para mim: papai, qual é o do bem e qual é o do mal? E aí eu respondia para ele: filho, não existe o do bem e o do mal nas guerras, todos sofrem. Então não existe o do bem nem o do mal, é um sofrimento coletivo e nós temos que trabalhar muito para isso. Então cuidado, que o que é o mal, né? E onde está esse mal, né? Essa eu já dei uma dica para vocês, né? O mal está dentro da gente. Então sempre enxergue o mal como a ausência do bem e a ausência do bem está dentro do meu coração. E essa é a minha luta. Essa é a nossa luta. A gente, às vezes, está muito preocupado com a luta da sociedade e não faz a nossa parte, que é vencer a nossa luta. Vamos caminhar aqui um pouco mais. Emigração e imigração de espíritos, né? Esse é um outro item da Gênesis, né? Já tentando falar dos desencarnes coletivos, né? Emigração, né? E imigração, saída de espíritos e entrada de espíritos, né? Considerar os flagelos destruidores e cataclismas, tudo, né, como um elemento de grandes migrações. Essa é uma outra coisa interessante, né, que a gente observa que nessas desencarnações coletivas, você tem, na verdade, se a gente pensar que a morte não existe, foi o que a gente conversou antes, o que a gente tem? Um monte de espíritos saindo, e espíritos saindo abre espaço para um monte de espíritos entrarem, já que o planeta não comporta uma quantidade maior de encarnados, né? Talvez um pouco mais por conta da tecnologia, mas a gente tem um número limitado. Portanto, sair de espíritos permite a entrada de espíritos, né? Por isso o Apocalipse é algo tão previsível, né? Por isso João, né, o evangelista, prevê, né, no seu Apocalipse esses momentos, né, de turbulência que a gente atravessa, exatamente por conta disso. É um momento onde a gente avança muito em inteligência, não avança tanto em moral, e esse é a linha do progresso. Isso também não é novidade. Eu sou muito inteligente, moralmente ainda está... Mas é assim que a gente evolui mesmo. Eu primeiro avanço intelectualmente, e esse avanço intelectual, quando não é acompanhado do avanço moral, ele gera sofrimento. E conforme ele gera sofrimento, a sociedade e nós nos realimentamos e melhoramos moralmente. Por isso, o Apocalipse é fácil de você prever, que é quando a gente começa a chegar na maioridade, na plenitude do nosso livre-arbítrio, né? E aí vem essa questão, assim, o espírita, né, adora essa questão do mundo de regeneração. Eu estou doido para chegar ao mundo de regeneração, né? Mas o mundo de regeneração ele só vai se dar, na verdade, com espíritos que são espíritos habitantes do mundo de regeneração. Ora, se são habitantes do mundo de regeneração, eles têm que ter entrado. Ou nós nos transformarmos. E alguns que estão aqui vão ter que ser retirados. Ora, então, nada mais razoável de se imaginar que esse processo se dará através de grandes emigrações e imigrações de espírito. E esse é o momento do apocalipse que a gente está vivendo, né? Portanto, é um convite mais forte aos que podem ficar, né? Eu diria até que mais do que isso, é o lançar um salva-vidas para a gente, né? Porque a gente fala muito de, meu Deus, tomara que chegue logo o mundo de regeneração. Mas eu, sempre que eu falo essa frase, eu me imagino que eu vou estar lá no mundo de regeneração. E cá entre nós, quem disse que eu vou estar no mundo de regeneração? Então, observa, né, que todo esse processo, né, das dores coletivas, ele traz para a gente uma grande oportunidade de evolução exatamente para a gente poder ficar nesse planeta, né? Por outro lado, né, espíritos, né, que não estão aproveitando essa oportunidade vão ter que ser retirados do planeta. E essa é a nossa questão. Nós estamos em que grupo, em que lado? Nós estamos no lado que vai ficar ou no lado que vai sair, né? E qual é o esforço nosso para a gente poder ficar, né? Que é o que todos nós queremos, né? Portanto, é notável, essa é uma outra frase no livro A Gênese, né? O último livro de Kardec, da codificação kardeciana, né? É notável que todas as grandes calamidades que dizimam essa população gera um grande progresso físico, intelectual ou moral. Então, todos, inclusive, né,
aqueles que não foram naturais também geraram grandes ondas de progresso na humanidade, né? Após imigrações e migrações coletivas de um mundo a outro. Então, essa passagem de mundos requer uma grande migração. Emigram os espíritos que não vão ficar e imigram os espíritos que vão chegar para esse mundo novo, que nós vamos falar daqui para frente agora. E esse é o último item do livro A Gênese, que se chama a geração nova. O que é a geração nova? Vamos conversar aqui sobre a geração nova, né? Então, na geração nova, eu tenho uma grande migração de espíritos novos chegando. Então, os espíritos começam a chegar aqui. Quem são esses espíritos? São os habitantes do terceiro milênio, são os habitantes do mundo de regeneração. E eles chegam como, né? E, obviamente, eu tenho a saída dos que resistem ao bem, né? E a chegada daqueles que resistem ao mal. E aonde é que eles chegam, né? Eles chegam através dos nossos filhos, que é uma coisa interessante, ninguém vem de chocadeira. Então, as pessoas nascem através dos nossos filhos. Então, amigos, eu adoro falar sobre isso, refletir sobre isso, sempre convido as pessoas para refletir, porque eles já estão chegando, aliás, há algum tempo. E se eles estão chegando, eles chegam e são espíritos mais evoluídos, eles são espíritos da geração nova. E se são mais evoluídos e são nossos filhos, né, muitos de nossos filhos, a gente tem que olhar para os nossos filhos de forma diferente, que muitos deles já chegaram trazendo um DNA espiritual, se puder usar essa figura de linguagem, né? Mais evoluído que o nosso. Portanto, eles trazem já uma coisa inata deles, né? Então, observam algumas crianças hoje e jovens hoje, né, que odeiam violência. É impressionante. Você diz assim para ele: não, meu filho, não deixa ele bater, não. E ele olha assim e fala assim: não, pai, isso aqui não está correto. Não, é claro que eu não deixo porque eu fujo. Aí fala assim: como você foge, meu filho? Você tem que ficar ali. Meu. E ele olha assim: não, pai, não pode. Eu vou fazer o quê? Eu vou me atracar como animais? Observa que você conversa com jovens hoje, e a mocidade aí está cheia, né, desses jovens. Você conversa, você se surpreende com a conversa, com o nível de evolução que esses espíritos trazem já de forma inata. Filhos educando os seus pais, muito cuidado com isso, né? E uma coisa fantástica da pandemia, né? A pandemia pega todo mundo, pegou chinês, pegou alemão, pegou inglês, pegou americano, pegou brasileiro, africano, pega todo mundo. Porém, só tem uma coisa que é diferente. Pega rico, pega pobre, pega todo mundo. Mas tem uma coisa só que é diferente na pandemia. Ela não pega igual o idoso conforme ela pega o jovem. Existe uma grande diferença do impacto dela segundo a idade das pessoas. E isso me fez, uma vez, ficar pensativo. Assim que chegou a pandemia, eu falei assim: meu Deus, o acaso não existe. Se o acaso não existe, por que é que Deus criou um flagelo natural, portanto, um flagelo destruidor, que destrói mais os idosos do que os novos? Por que é que Deus quer proteger os novos? Olha que coisa, olha que frase, olha que reflexão para a gente. Por que Deus quer proteger os novos? Observa, né, que quando a gente lê a geração nova no livro A Gênesis, a gente começa a entender por que Deus está querendo proteger os novos. Ele já está protegendo a geração que vai ficar e sacudindo a geração que vai sair ou que vai ter que se transformar para poder ficar, né? Por quê? Porque, na verdade, os espíritos da nova geração, isso está lá na Gênesis, eles são os novos espíritos melhores, portanto, são esses que eu estou falando, estão encarnando, e os espíritos velhos melhorados. Velho melhorado. Quem sabe estamos nós aí no páreo, estamos nós de candidato aqui, para a gente poder se melhorar um pouquinho e sermos esses espíritos velhos melhorados. Para isso serve todo esse cataclismo, para isso serve a pandemia que nós estamos atravessando, né? Quanto tempo isso vai durar?
eu peguei algumas frases do livro A Gênese, já na geração nova, tá? Para a gente refletir, né? Vamos fazer uma reflexão muito rápida para a gente ainda poder concluir aqui no final. A humanidade terrestre está longe do ponto onde bem e mal se contrabalança. Ora, se Kardec, né, diz que nós estamos longe desse ponto, e se nós sabemos que o mundo de regeneração é um mundo onde ambos se contrabalançam, né? Observe, estamos falando do livro A Gênese, 1868, né? A data, Kardec desencarna em 1869, né? Kardec é de 1804. Então, nesses 65 anos, ele construiu esse império todo, né? E observa, então, que a humanidade ainda está longe desse ponto, que me faz refletir um pouquinho. Retirada dos que insistem no mal, entrada dos que se comprazem e arrastamento da maioria. Nós temos, aliás, isso é comum, né? Você tem um grupinho que faz, um grupinho que faz contra e aquela multidão que está no meio que fica sendo levada por arrastamento. E nós, muitas vezes, somos nós que estamos nessa multidão. Então, você tem os bons espíritos já encarnados da geração nova para poder fazer essa transformação, para servir de guru para essa transformação, liderar essa transformação. Nós temos aqueles espíritos muito renitentes que estão tendo outra oportunidade de passagem para o mundo de regeneração e que não vão aproveitar e que vão ser retirados. E temos a maioria. E a maioria é aquela galera que está ali, ó, se me empurrar para um lado, eu vou, se me empurrar para o outro. É aquilo que quando a gente começa a se envolver com conversas, pessoas reclamando, pessoas pessimistas, a gente fica pessimista. Aí a gente sai dali, entra na casa espírita e a gente fica otimista. Aí, afinal de contas, nós somos de que lado? A gente vai nesse arrastamento da maioria, né? Já arrastado por essa liderança dos espíritos bons que já estão encarnados e estão encarnando ainda, né? Outra frase que me assustou muito na Gênesis, né, quando estava já preparando o texto, é essa unidade aqui, né? Será preciso séculos e talvez milhares de anos para chegar a um ponto onde, com o flagelo destruidor, meio século basta. Amigos, meio século para a gente parece uma eternidade, não é? Não, a gente sofreria, já estamos nesse negócio da pandemia aqui desde março, né? Já estamos 6, 7 meses aqui na pandemia, a gente já não aguenta mais, né? E aí, quando a gente começa a ver os espíritos evoluídos falando, eles estão falando de séculos de avanço, talvez com meio século bastaria para realizar, o que nos deixa um pouquinho preocupados, né? Então, por fim, né, esses flagelos destruidores, a gente consegue ver que do flagelo destruidor virá, então, né, uma nova era de progresso. E é isso que a gente almeja, exatamente, a gente chegar nessa era de progresso. E essa era de progresso é uma era de transformação. Mas o que é a transformação? Somos nós, espíritos. Lembra dos espíritos velhos que compõem a geração nova, dos espíritos velhos melhorados, né? Somos nós que temos que nos transformar para a gente conseguir ficar nesse mundo melhor, né? E, portanto, gerar todo esse progresso. E não esquecendo que muitos já se encontram encarnados, os herdeiros do mundo de regeneração, né? Herdarão a terra, né? Uma das bem-aventuranças, né? Eles herdarão a terra e já estão chegando, e já chegaram. E, portanto, nós precisamos herdar também a terra, né? E Kardec termina o quinto livro da codificação, né? Essa é a codificação, né? Na ordem cronológica, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno. E o último livro, então, que Kardec então codifica é a Gênese, né? A Gênese que pega toda a parte de Gênesis propriamente dita, depois os milagres de Jesus, e termina exatamente com esse futuro, né? Com a premonição de futuro, trabalhando essa questão da geração nova. E no último livro de Kardec, portanto, já, né, menos de um ano da desencarnação de Kardec, o último livro que ele codifica, que é a Gênese, no seu último parágrafo, eu adoro esse livro, né, a Gênese, né, como vocês sabem, eu tenho uma quedinha pela Gênese, porque no último livro, no último parágrafo, Kardec coloca a seguinte frase: os incrédulos rirão destas coisas e as considerarão quimeras.
mas o que quer que digam, não escaparão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros. E então, que será deles? Que advirá deles? Eles dizem nada, mas viverão apesar deles próprios e serão forçados um dia a abrir seus olhos. Então, o que a gente vive nesse momento? Né? Por que isso tudo? Porque são chegados os tempos. Então, na verdade, né, como se Deus, na lei do progresso, já tivesse colocado, tem um momento onde as trombetas vão soar. E a hora que soar as trombetas é o momento do combate. E o momento do combate é a gente se colocar nesse combate, no bom combate, né? Ovelhas, né? Diante de lobos, né? Se colocar nesse bom combate, exemplificando, né? A nossa fé, a robustez da nossa fé, trazendo esses ensinamentos para a nossa vida e trazendo essa felicidade, né? Não projetando a felicidade para o futuro. Né? Eu vejo pessoas conversando sobre a pandemia. Quando terminar a pandemia, eu vou ser feliz. Meu Deus, quando terminar, eu tenho que ser feliz hoje, porque o dia de hoje já é uma bênção para o Pai. E as pessoas que não acreditam nisso, não tem problema, porque desencarnarão, quando desencarnarem, elas também verão que o homem é imortal e que ele precisa reencarnar novamente, e que existe a lei do progresso que movimenta os mundos e que, para chegar à felicidade, requer esforço nosso, esforço e confiança para a gente poder vencer o bom combate. Eu coloquei uma música aqui no final, vamos ver se a gente consegue tocar a música, né? Já estou quase chegando aí nos 4 minutos finais, então vamos ver se a gente consegue. Compartilhei aqui o áudio, vamos ver se vocês conseguem ver e ouvir bem. É uma música da Mocidade, adoro essa música, da Clara Gomes, né? Vamos conversar aqui por ela agora, vamos ver. Amigos, me perdoe, toquei no botão errado. Só para concluir, então, amigos, quando a tempestade se faz mais forte, é sinal que a bonança já está muito próxima. E tudo isso que a gente está vivendo, essa grande tempestade que a gente está vivendo e nos assolando hoje, é sinal que agora falta muito pouco
para a gente chegar no mundo que a gente sempre sonhou, um mundo mais solidário, mais fraterno, um mundo com Jesus. Muito obrigado a todos, muita paz para vocês. Obrigado, Mauro. Várias reflexões para a gente fazer aí. E para finalizar a nossa reunião evangélico-doutrinária, eu quero pedir para você fazer a prece de encerramento aí da nossa reunião da noite de hoje. Com prazer, Ricardo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Queridos amigos, estamos distantes um dos outros, mas para aqueles que amam, a distância não existe. Então vamos aproveitar essa união da fraternidade, essa união do carinho nosso e vibrarmos por todos aqueles que se encontram em sofrimento nesse momento. Querido Jesus, bússola de nossas vidas, mostra-nos a direção de onde caminharmos. Por vezes, querido amigo, as estradas se tornam tão sinuosas